Criptografia, definição. A palavra criptografia, do grego kriptos, que significa escondido, e graphen, escrita, significa a arte de escrever em códigos de forma a esconder a informação na forma de um texto incompreensível ou ilegível. É um ramo da matemática, parte da criptologia. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem, e o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado, chama-se decifragem. Histórico. Antigamente, a criptografia era feita manualmente através de algum processo predeterminado. Nós iremos ver aqui alguns exemplos dessas criptografias, que é as cifras hebraicas, bastão de Licurgo, código de Políbio e a cifra de César. Cifras hebraicas. Os hebreus tinham alguns sistemas manuais de cifragem, que é o Atebash, Alban e Atebá. O Atebash funciona da seguinte maneira: a primeira letra do alfabeto hebreu, que é o Aleph, é trocada pela última, que é o Tal. A segunda letra, Bet, é trocada pela penúltima, Shin, e assim sucessivamente. Destas 4 letras deriva o nome da cifra: Aleph, Tal, Bet e Shin. Atebash. Então, como é que era feita a cifragem de um texto aqui pelos hebreus? Então, eles substituíam aqui a primeira letra do alfabeto pela última letra do alfabeto. Tá? A segunda letra do alfabeto era substituída pela penúltima letra do alfabeto. A terceira letra do alfabeto pela antepenúltima. Tá? E assim sucessivamente. Bastão de Licurgo. Este bastão foi utilizado pelos gregos de Esparta, o primeiro algoritmo mecânico de criptografia por transposição. O remetente escreve a mensagem ao longo do bastão e depois desenrola a tira, a qual então se converte numa sequência de letras que não faz sentido. O mensageiro usa a tira como cinto, com as letras voltadas para dentro. O destinatário, ao receber o cinto, enrola-o no seu bastão, cujo diâmetro é igual ao do bastão do remetente. Tá? Dessa forma, ele vai conseguir ler a mensagem. Então, nós temos aqui uma imagem de exemplo. Então, nós temos aqui um bastão, onde inicialmente esta tira está enrolada nesse bastão e o remetente escreve a mensagem nesta tira. Após escrever essa mensagem, ele vai desenrolar essa tira, tá? Onde você não vai conseguir ler essa mensagem. Vão ser sequências de letras aqui que não vão fazer sentido. Então, para que o destinatário consiga ler a mensagem, ele tem que possuir um bastão que seja do mesmo diâmetro que foi utilizado lá pelo remetente. Então, de posse desse bastão, ele vai enrolar essa tira no bastão, tá? E dessa forma vai conseguir ler a mensagem original. Código de Políbio. Cada letra é representada pela combinação de 2 números, os quais se referem à posição ocupada pela letra. Assim, A é substituído por 11, B por 12 e etc. Bom, nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui o texto Cláudio, e o texto Cláudio, através do código de Políbio, ele ficaria desta forma: 13, 32, 11, 45, 14, 24, 35. Então, como é que foi que chegou a esta codificação? Então, aqui a primeira letra, que é a letra C, é representada aqui por 13. Ok? A letra L
está aqui nesta posição e é representada aqui pelo número 32, ok? Então você pega primeiro o número aqui da coluna, depois o número aqui da linha, tá? Então a letra A é representada pelo número 11. A letra U, representada aqui pelo número 45, tá? A letra D, ela é representada pelo número 14. A letra I, pelo número 24. E a letra O, pelo número 35, tá? Para chegar ao texto original, basta realizar o processo inverso, tá? No caso aqui, 13, 1, 3 é a letra C. 32, 3, 2 é a letra L, tá? E assim por diante. Então, nós vimos aí o código de Políbio. Código de César. Cada letra da mensagem original é substituída pela letra que a seguia em 3 posições no alfabeto. Então, a letra A é substituída por D, a letra B por E, e assim por diante, até a última letra cifrada com a primeira. O deslocamento padrão é de 3 letras, mas pode-se adaptar o algoritmo para qualquer deslocamento de letras, tá? Então, utilizando isso aqui, o deslocamento padrão, que é de 3 letras, o A era substituído pelo D. Então, nós temos aqui um deslocamento de 3 letras, tá? O B pelo E e o D pelo F. As últimas letras aqui do alfabeto, X, Y, Z, o X era substituído pelo A, o Y pelo B e o Z pelo C, ok? Então, esse é o deslocamento padrão do código de César. Podia-se ter outro deslocamento, né? Você poderia definir um deslocamento padrão de 5, por exemplo. Então, o A seria substituído pela letra E, o B pela letra F e assim por diante. Dessa forma, aí você conseguia cifrar uma mensagem. Criptografia por máquinas. Tá? Então, as criptografias que nós vimos aí anteriormente, todas elas eram feitas manualmente. Agora nós vamos ver aqui as criptografias realizadas por máquinas. Com o tempo, a criptografia foi evoluindo e máquinas passaram a serem utilizadas. Alguns exemplos de máquinas de criptografia: o cilindro de Jefferson, o código ASCII e a máquina Enigma. O cilindro de Jefferson. Bom, então na época quem era secretário de Estado de George Washington, Thomas Jefferson, futuro presidente dos Estados Unidos, criou um método simples, engenhoso e seguro de cifrar e decifrar mensagens: o cilindro cifrante. O cilindro de Jefferson é composto por 26 discos de madeira que giram livremente ao redor de um eixo central de metal. As 26 letras do alfabeto são inscritas aleatoriamente na superfície mais externa de cada disco, de modo que cada um deles possua uma sequência diferente de letras. Girando-se os discos, obtém-se as mensagens, tá? Então aqui na imagem você pode perceber que tem-se 26 discos aqui de madeira, tá? E esses discos estão aqui em um cilindro, em um eixo de metal, né? E cada disco desse de madeira possui as 26 letras do alfabeto, ok? Código ASCII. Os códigos ASCII representam texto em computadores, equipamentos de comunicação, entre outros dispositivos que trabalham com texto. Desenvolvido a partir de 1960, grande parte das codificações de caracteres modernas a herdaram como base. A tabela foi desenhada para ter 2 colunas com caracteres de controle, tá? Então, essas 2 colunas são as colunas aqui 0 e 1, que contém caracteres de controle, tá? Uma coluna com caracteres especiais, que aqui no caso é a coluna 2, onde nós temos aqui alguns caracteres especiais, tá? Uma coluna com números, que no caso aqui é a coluna 3, nós temos aqui uma coluna com números, tá? Nós temos aqui também
outros símbolos, né? 2 pontos, maior que, igual, menor que, e 4 colunas com letras. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 colunas com letras, tá? Vocês podem perceber que tem alguns outros caracteres aqui também, ok? Então, devemos contar os bits da direita para a esquerda. Portanto, o código ESC da letra E é o seguinte: 100, 01, 01. Então, como é que se chega ao código ESC? Então, nós temos aqui a letra E, está aqui. Então, o código ESC da letra E é o seguinte: nós primeiro pegamos aqui este código, que é o 100, tá? Depois viemos aqui neste código, que é o 01, 01. Então, nós pegamos aqui da direita para a esquerda, ok? O código ESC da letra B, 100, 00, 10, ok? E assim sucessivamente. A criptografia hoje. A cifragem e a decifragem são realizadas por programas de computador chamados de cifradores e decifradores. A cifra é um ou mais algoritmos que cifram e decifram um texto. A operação do algoritmo costuma ter como parâmetro uma chave. Tal parâmetro costuma ser secreto, conhecido somente pelos envolvidos em trocar a mensagem. Os cifradores e decifradores se comportam de maneira diferente para cada valor da chave. Sem o conhecimento da chave correta, não é possível decifrar um texto cifrado. Assim, para manter uma mensagem secreta, basta cifrá-la e manter a chave em sigilo, tá? Então, nós podemos ver aqui na imagem, onde nós temos um texto original, nós utilizamos aí um algoritmo criptográfico, tá? Juntamente com uma chave de criptografia, e com esse conjunto nós obtemos o texto cifrado, tá? Para obter novamente o texto original, eu vou utilizar o mesmo algoritmo criptográfico e tenho que ter o conhecimento dessa chave. Então, se eu manter essa chave de criptografia em sigilo, eu vou manter a mensagem secreta.